Olá pessoal, cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero gravar um vídeo novamente, porque eu já fiz esse vídeo trazendo uma avaliação sobre o vídeo de um pastor adventista, mas o áudio ficou muito ruim, enfim, então eu vou gravar outro vídeo sobre isto que o pastor Eleazar Domini, um pastor adventista do canal Fala Sério Pastor. Por isso o título aí do meu vídeo, é esse rapaz aqui, é o Eleazar, um cara bem apresentável, tem uma habilidade aí de comunicação muito boa, e ele está aí despontando como uma alternativa dos adventistas neste mundo aí dos canais do YouTube. Então eu vou apresentar para vocês algumas observações sobre o vídeo dele e espero ajudar, Espero também que esse vídeo chegue até ele, Então eu tenho anotado aqui algumas coisas e vou compartilhar com vocês isto que acredito ser importante, observar a respeito do vídeo do Eleazar. Primeira coisa que eu trago aqui para vocês é que o Eleazar, infelizmente, ele menciona as razões ou as acusações contra o adventismo de um ambiente não acadêmico, de um ambiente não pesquisado, Ele fala até que pegou de grupos de WhatsApp, de algumas bravatas, E então, assim, infelizmente, ele não falou sério. Trabalhar um vídeo tratando de um assunto tão sério a partir de bravatas que não é possível ser averiguada muitas vezes, não acredito que realmente ele produziu esse vídeo com o intuito aí de trazer respostas daquilo que geralmente se acusa a respeito do adventismo, ou mesmo daquilo que em ambientes onde há estudos, há afirmações, vamos colher acusações mais sérias, Então, por exemplo, o pastor Eleazar, eu já conheci um adventista, um senhor que falou para mim que os anjos pegavam na mão de Ellen White para escrever os livros, porque ela malemar sabia ler, Então você não vai querer que eu critique o adventismo a partir de uma perspectiva tão superficial dessa. Então, por favor, trate daquilo que realmente é sério, E você acabou desenvolvendo todo o seu vídeo, que foi até um vídeo longo, a partir disso, Segunda coisa, você menciona um professor que você disse que ele trouxe a uma reflexão muito interessante. Segundo ele, quem é que estabeleceu quem é seita ou não? Então, segundo esse seu professor, ninguém tem esse direito de estabelecer aí, até de forma canônica, o que é seita ou não. Bom, isso é uma falácia, Eleazar, você mencionar isso que o seu professor falou, sendo que você mesmo sabe, ele mesmo sabe, e todos nós sabemos que doutrinas essenciais da fé cristã são parâmetros para determinar se um grupo é seita ou não. E você sabe muito bem que assuntos como a doutrina de Deus, a Trindade, a salvação pela graça, a doutrina da Escritura, a pessoa de Jesus, enfim, são, digamos aí, pontos em que qualquer grupo pode ser ou não considerado uma seita. Então, foi apenas uma falácia, uma bravata gratuita que você lançou aí. Eu tenho até para dizer para você, por exemplo, quem é que estabeleceu o que é Babilônia ou não? Vocês, por exemplo, estabelecem o que é Babilônia, daqui a pouco vou falar algo até sobre isso,
você estabelece o que é Babilônia só de não crer nas suas doutrinas, digamos, a mortalidade da alma, ou não crer no sábado, né? Então vocês já dizem, então foram vocês que estabeleceram então quem é a grande seita do Apocalipse, né? Então vou ainda mencionar um pouco sobre isso. Continuando aqui no seu vídeo, Eleazar, observando, você menciona de forma irônica sobre o dízimo. Então você fala assim que existem grupos, né, que rejeitam o Velho Testamento e aceitam só o Novo, e você poderia considerar esses grupos como heréticos. E aí você ironiza dizendo, bom, com exceção do dízimo, né, para esses grupos a única coisa que seria útil do Velho Testamento seria o dízimo, né? Não sei o porquê você falou isso, porque vocês também, do Velho Testamento, só seleciona 3 assuntos. Seria o sábado, o dízimo e as leis aí de alimentação, as leis dietéticas. Vocês não praticam a circuncisão, não praticam a Páscoa, não guardam a lua nova, os meses, né, as leis civis do Velho Testamento, as leis cerimoniais, os sacrifícios, isso tudo vocês também não praticam. Então eu não entendi a ironia para com aqueles que dizem não aceitar o Velho Testamento, se é que há, né, um grupo realmente assim, né? Aparentemente, os dispensacionalistas mais radicais estão bem próximos disso, né? Mas, enfim, não é um tema que eu vou defender, né? Este não é o meu caso, eu creio em toda a Escritura e tenho algumas perspectivas aí diferente disso, sou aliancista. Continuando, você, por exemplo, menciona que a imortalidade da alma você poderia mencionar como sendo prova de que quem crê na imortalidade da alma é uma seita. Está aí, ó. Vocês acreditam que quem crê na imortalidade da alma pertencem à Babilônia, né? E eu, particularmente, eu desconheço quem realmente trabalha a partir da imortalidade da alma como sendo uma crença que prova ou não que um grupo é herético. Eu creio, né, de forma inquestionável que uma parte do homem sobrevive após a morte, quer isso é chamado de alma em uns textos, quer de espírito, enfim, mas eu não creio que este assunto estabelece um grupo ser herético ou não, tá? E desconheço quem realmente diz, olha, este grupo é herético por causa disso. Não, este grupo ensina um erro, certo? Isso pode ser até ser dito uma heresia, isso vai depender da definição de heresia, mas é interessante você falar que muitos o chamam de seitas porque negam a imortalidade da alma, ao passo que vocês chamam outros de Babilônia por causa disso. Então aí são 2 pesos, 2 medidas. E aí eu notei que uma longa parte do seu vídeo você trouxe algumas coisas sobre, por exemplo, Caim já está há 6.000 anos sendo tormentado, e depois só no fim do mundo, quando Jesus voltar, é que o diabo vai ser atormentado. E aí você diz que é até ilógico, né? Porque o Caim vai ser atormentado por mais tempo do que o próprio Satanás. Isso mostra que você, como fez no seu vídeo, não tratou deste assunto numa perspectiva séria e protestante, tá? Vocês mesmos têm o argumento da proporcionalidade. Vocês dizem que o juízo, cada um vai ser julgado, né, devido à proporção ou na proporção daquilo que viveu. É tal como o pensamento sobre o galardão, né? Cada um vai receber proporcional àquilo que viveu. Então, Eleazar, o julgamento e a punição e o tormento que o diabo e os seus demônios sentirão, obviamente, serão adequados, proporcional àquilo que eles fizeram e merecem. Então, já que nós cremos que Deus é justo, e Ele o é, e já que cremos que Deus vai julgar todos com equidade e justiça, qualquer que seja o julgamento, não é se isso se encaixa na sua mente ou não.
é a revelação bíblica. Então nós temos isso. Além disso, já sabemos que nesse momento, né, o diabo e os seus demônios, eles já recebem de Deus a reprovação do seu estado miserável. Então, assim, parece que seu argumento é tão gratuito quanto aqueles que você usou para refutar aí, né? Então, uma vez eu vi, eu posso estar errado aqui, talvez falhe a minha memória, mas eu lembro uma vez do próprio Leandro Quadros falando de pessoas que possivelmente, antes de serem destruídos, vão ser ainda muito, né, punidos, né? Então pode passar 100 anos, 1000 anos de punição, enfim, mas existe algo de proporção aí, então você só refutou ou imaginou, né, um espantalho, você não tratou desse assunto a partir de perspectivas teológicas sérias sobre o tormento, né? E você até falou, na nossa lei nem é isso, a pessoa primeiro é julgada para depois ser punida. Bom, se for para usar um comparativo assim, eu quero lembrar você da prisão preventiva. Há pessoas que são presas de forma preventiva, porque elas oferecem risco à sociedade, antes mesmo do seu julgamento, não é verdade? Aliás, temos muitos assim, esperando o julgamento, né, dos crimes que cometeram e já estão presos preventivamente. Então, o argumento seu, como não é um argumento bíblico e como não refutou um argumento bíblico, então é gratuito, então vamos continuar. Eu anotei aqui também, quando você disse, Eliezer, sobre as igrejas evangélicas elas terem doutrinas divergentes, né? Rapaz, pense assim, né? Se mesmo o adventismo, a restauração da verdade, possui diferenças internas, o que dizer de denominações historicamente diferentes e distintas, né? Vocês têm os adventistas históricos, que negam aí até a doutrina da Trindade que vocês produziram. Vocês têm os adventistas movimento de reforma, né? Aqueles que por causa das guerras, né, se separaram do adventismo tradicional. Tem o adventismo da promessa, né, que é o adventismo renovado, pentecostal, tal. Isso dentro do arraial de vocês. E ainda tem dentro do arraial aí da igreja adventista uma distinção bem séria, uma disputa bem séria, que talvez está até diminuindo, é a questão da última geração, né? Aqueles que pensam que vão alcançar a perfeição antes do retorno de Jesus, aquela questão de 144 mil, enfim, vocês mesmo têm uma luta interna sobre isso. Veja, então, mencionar que os protestantes e os evangélicos têm divisão, né, é interessante. Agora tem algo aqui, no Tratado de Teologia, Adventista Sétimo Dia, que quando você menciona, os protestantes são isso, os evangélicos são isso, né? Aí eu me lembrei de algo que eu li, né, um tempo atrás aqui nesse Tratado de Teologia, que eu acho que é uma obra, né, primária, que logo no começo, na página 1 aqui, né, quem são os Adventistas do Sétimo Dia, diz assim, numa resposta, abre aspas, tá? Numa resposta mais detalhada, pode-se dizer que os adventistas são uma corporação protestante e conservadora de cristãos evangélicos. Olha só, aqui dizendo que vocês, em linhas gerais, podem ser considerados protestantes. Então, vocês estão também contribuindo para essas subdivisões. Então, o que é que você quis dizer que tem divisões, não prova nada? Mais uma vez, não prova nada. Você bateu num espantalho aqui. Depois você falou que muitos acusam o adventismo de crer numa profetisa, né? E aí você falou, não, mas existia profetas não canônicos, né? Eliezer, uma resposta que eu fico pensando, né? Como que vocês têm no corpo doutrinário de vocês a crença em uma profetisa aí não canônica, né? Vocês têm lá. Né? Vocês, na crença 18, está lá de forma declarada a crença em Ellen White, e outras assembleias gerais da Igreja Adventista já expressaram fé e declaração de fé em Ellen White. Então, assim, ela é a única
não canônica, né? Detalhe, né? Se é o dom profético, desde 1915 não surgiu nenhum outro profeta na igreja remanescente cujo sinal é ter o espírito de profecia desde 1915, né? Então, é também uma resposta muito gratuita. E essa é até uma acusação séria, mas você dá uma resposta gratuita. Aí você segue aqui dizendo sobre as datas, né? Que a Igreja Adventista não marcou nenhuma data porque ela foi organizada em 1863. Isso daí, ok. É que às vezes, quando alguém acusa, ele já mistura, infelizmente, com o movimento de Miller. Mas eu quero lembrar você, Eleazar, que quem é que dá a chancela profética para Miller é Ellen White. Então vocês tinham que ficar bravos com ela, né? Porque ela chama Guilherme Miller de ter recebido anjos, que ele foi, né, guiado por anjos na sua interpretação, enfim. Então, assim, realmente a Igreja Adventista, quando ela foi, depois que foi organizada em 1863, e detalhe, né, Eleazar, organizada pela maioria com seus líderes antitrinitarianos, né? Bom, segue aqui, né? Você lembra, Eleazar, que o Apocalipse 10, né, olha, uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Porque o Adventismo tem algumas coisas engraçadas, né? E uma delas engraçadas não deveria, porque isso é triste, né? Mas dizer que o Apocalipse 10 é um cumprimento da grande decepção, sabe? É um absurdo vocês acharem que Apocalipse 10, quando fala de João comer lá, né, e ser doce, né, o livro doce na boca e amargo no estômago, é a mensagem que Miller pregou. Gente, como que você faz uma exegese dessa, o Eleazar? Como você vê, por exemplo, quando Ellen White diz que a parábola das 10 virgens, eis o noivo, ali é o clamor da meia-noite de Miller. Como que vocês conseguem, né, alegorizar alguns trechos bíblicos apontando para vocês? Vocês fazem isso. Os Testemunhos de Jeová fazem muito mais, mas é incrível. Então, dizer que Miller é um batista, né, essa mania de ficar falando que Miller é um batista, como que se a Igreja Batista também tivesse alguma culpa disso. Nenhuma. Mas vocês dão um teor profético a Miller quando o Apocalipse 10 é aplicado naquela história, tá? Então vamos prosseguir. 1844, você fala sobre a doutrina como que é? A doutrina do santuário, né? Você chega a dizer que o seguinte, que 1844, né, a doutrina do santuário, do juízo investigativo, foi de muito estudo. Foi nada, Eleazar. Não foi. Você sabe disso e todos os apologistas e teólogos adventistas sabem disso. Depois da decepção, o que houve foi um camarada entrou naquele milharal, Hiram Edson, inconformado, certo? E disse que teve uma visão. Depois só aceita, a erudição da seita entra depois a serviço da doutrina. O juízo investigativo é uma jogada de marketing, um rearranjo daquela decepção, da falsa previsão de Miller. Eleazar, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você diria para Miller se lá você vivesse, baseado em Mateus 24:36? O que você diria para Miller? Certo? Então, não vem dizer que eles estudaram a Bíblia e chegaram... Não. Né? Primeiro, Hiram Edson teve a visão, depois Ellen White, um pouco para frente, alguns meses à frente, também teve. Jogada de marketing, é uma doutrina frágil, desprezível, né? Essa doutrina de 1844. Né? Vamos continuar. Você diz no vídeo que tem gente que fica fazendo milagre a troca de dinheiro, né? E então eu também concordo com você, mas o que isso tem? Os charlatões da fé aí, eles são heréticos, né? Então, esses sim são seitas, nós não. Pera, né? O assunto
é adventismo, né? Eles né, que fazem isso estão deturpando o evangelho, né? As crenças, quando você falou no seu vídeo sobre crenças fundamentais, eu, por exemplo, eu menciono aqui, né? Adventismo nega a inerrância bíblica, certo? Nega. Isso ainda precisa ser mais massificado no Brasil e mais divulgado. Então vocês negam a inerrância bíblica. É um assunto fundamental ou não? Vocês negam a trindade clássica, certo? A doutrina clássica da trindade vocês negam. É um assunto sério ou não? Vocês também creem que a salvação lá no período do fim será estabelecida pela guarda do sábado ou pela rejeição do sábado, né? A marca da besta, enfim. É ou não é também um assunto sério? Então, assim, há alguns assuntos que você preferiu não mencionar, ou não quis, ou realmente não lhe interessava no momento. Vamos continuar aqui. Você disse algo que somente a Igreja Católica é que diz que ela é a salvação, né? Ela é o ambiente da salvação, ou a igreja, né, da salvação, e você diz que apenas a Igreja Católica diz isso, que vocês não dizem, né? Bom, os mormons também dizem isso, as testemunhas de Jeová também dizem isso, né? Então, o exclusivismo denominacional aí é que vocês então consideram todos as demais, né, Babilônia, e só vocês que são os certos. Ah, tem salvos em outro? Tem, né? Mas isso não é esse o debate. O debate realmente é que vocês encaram a si mesmo, como diz o Tratado de Teologia, como os únicos que cumprem a profecia bíblica, né? Tem algumas coisas que são exclusivistas, ô Eleazar, do adventismo. Só duas coisas, tá? E eu vou dizer aqui. Antes de dizer quais são. Primeiro, o sábado não é exclusivo do adventismo. Tá? O sábado não é exclusivo do adventismo. A mortalidade da alma também não é uma doutrina exclusiva adventista. As leis de saúde também não é, certo, uma doutrina exclusiva adventista. Então, o que é de exclusivo adventista? Exclusivamente adventista são apenas duas doutrinas. Tem interpretações exclusivas adventistas, mas doutrina mesmo é 1844, o juízo investigativo, né, e a crença em Ellen White. Essas duas doutrinas são exclusivamente adventistas, errôneas, e que vocês consideram essas doutrinas importantíssimas para a existência de vocês. Então, se nós derrubarmos essas doutrinas e as visões de Ellen White, como em outros planetas, né, ter Adões não caídos, né, e outras, então isso daí cai o adventismo com isso, né? Outro aspecto que eu quero aqui mencionar, e agora, Eleazar, né, usar aqui, questões sobre doutrina, certo? Um livro adventista, muito recomendado por vocês. Você menciona que há alguns teólogos, pregadores, que não consideram o adventismo um movimento herético, ainda que discorde de suas crenças. E entre esses, você menciona Walter Martin, né? Eu posso aqui dizer claramente que Walter Martin ele foi enganado pelos representantes adventistas e acabou produzindo esse livro, né? Eu vou ler aqui para vocês algumas informações aqui nesse livro. E aí vamos ver se Walter Martin foi ou não enganado pelos adventistas ou pelos representantes adventistas, né? Por exemplo, aqui eu quero começar na página 14, né? Na página 14, aonde o autor das notas, George Knight, ele fala que algumas informações que foram dadas para Walter Martin não eram informações exatas, né? Por exemplo, ele menciona aqui, na página 14, né? Vou ler aqui para vocês, né?
Página 14, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Aqui ele diz assim, George Knight é autor das notas desse livro e olha só o que ele menciona quando os delegados adventistas deram respostas aos indagadores evangélicos, entre ele, Walter Martin. Abre aspas. Por outro lado, é muito mais difícil justificar a apresentação e a manipulação de dados dos delegados adventistas sobre a natureza humana de Cristo. Página 14, tá vendo? Né? Página 14, ele diz que os delegados manipularam informações dadas. Outra página, página 21. Então vamos lá, já que Eleazar mencionou que os Walter Martin, entre outros, não defendem que a Igreja Adventista é uma seita, embora você não mencionou outros nomes, né, outras autoridades. Página 21, tá, do livro Questões sobre Doutrina, nota também de George Knight. Diz assim, ó, se não tivessem sido divisivos na sua manipulação das questões relacionadas à natureza humana de Cristo, se tanto Fromm quanto Andreasen tivessem personalidades mais brandas. Então, olha só que ele diz assim que houve manipulação de informações relacionadas à questão da natureza humana de Jesus. Isso aqui vai se desdobrar na questão lá da última geração, enfim, que vocês têm uma doutrina aí que divide vocês. Continuando, página 69 agora. Então vamos ver se Walter Martin recebeu informações verdadeiras e adequadas, tá? Aqui, ó, que o versículo na nota de rodapé da página 29, né? Olha só o que diz o autor, ó. Ele diz aqui, ó, assim, muitos adventistas antes da década de 1890 eram antitrinitarianos e semi-arianos, isto é, eram opostos à doutrina da Trindade e à plena divindade de Cristo. Então, o que ele está colocando aqui é que quando os autores disseram, não, nós cremos, né, na Trindade, o que estão dizendo aí sobre nós não é verdade, o autor das notas está aqui dizendo que a posição sobre esse assunto não foi clara para os representantes evangélicos, né? Então você pode ler toda a nota na página 69, né? Aqui na nota 11, tá bom? Então ele diz ainda assim, ó, esta é uma das declarações, esta é uma das seções mais problemáticas do livro Questões sobre Doutrina. Para começar, a declaração final da página 49, que admite teorias diversas no Adventismo sobre a Trindade e os tópicos relacionados, parece contradizer a primeira metade do capítulo, que enfatiza uma negação da variação. A verdade é que nem sempre tem havido alguma diversidade de pontos de vista nos tópicos durante o século e meio de Adventismo. Embora os dissidentes da posição oficial trinitariana da denominação foram extremamente poucos desde os anos de 1950 até o início da década de 1990. Olha só isso daqui. O que está mostrando é que houve imprecisão naquilo que demonstraram para Walter Martin, mas assim, olha, talvez o único período que ficou mais em paz o Adventismo com respeito à doutrina da Trindade é entre os anos 1950 e 1990, né? Mas antes é uma conturbação total esse assunto sobre a doutrina da Trindade, o que, obviamente, pesaria no discurso para Walter Martin, né? O que acabou enganando Walter Martin, selecionando informações. Por último, na página 438,
Eleazar, você mencionou Walter Marty, olha só mais uma nota aqui sobre esse assunto, né? Abre aspas. Se a abordagem da natureza humana de Cristo tem sido tão problemática e motivo de divisão, precisamos perguntar qual é a razão pela qual os autores de questões sobre doutrina tomaram aquela direção ao manipular o tema. Primeiramente, vamos olhar o lado mais positivo da questão e depois verificaremos os assuntos mais profundos envolvidos. Daí em diante, George Knight dá a justificativa dele para os delegados adventistas terem feito aquilo. Então, note que ele fala sobre manipulação em diversos momentos aqui no livro. Portanto, Eleazar, Walter Marty, ele simplesmente foi enganado. Tem o autor do livro Caos das Seitas, ele diz que esse livro, Questões sobre Doutrina, deu com uma mão e tomou com outra. Ou, vou aqui repetir o que o saudoso pastor Nathanael Rinaldi falava. Os adventistas falam com os dois lados da boca, por isso eu acho que enganaram Walter Marty. Tá? Por fim, Eleazar menciona um texto que muitos adventistas mencionam, que é Atos capítulo 24, versículo 14, que diz assim: porém confesso ao Senhor que, segundo o caminho que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Aí Eleazar faz aquele apelo: chamam a gente de seita porque a gente guarda a lei, então eu sou seita, igual o apóstolo Paulo diz que era. Bom, nós devemos lembrar que, em primeiro lugar, quando o apóstolo Paulo diz aqui que eles concordavam com todas as coisas da lei, não era apenas o sábado, não era apenas os sacrifícios, não era apenas o dízimo, era toda a lei. O que o apóstolo Paulo está mostrando é que toda a lei, ela ou prefigurou, ou se cumpriu, ou cumpriu em Cristo. Então é isso que ele está falando, eles creem em tudo que a lei disse. O que a lei disse? Jesus. A lei apontou para Jesus e eles estavam assim vivendo aquilo que a lei colocou como seria a vontade de Deus cumprida no Messias. Então, a ferro e fogo, então, será que vai guardar a circuncisão, a Páscoa? Não. Mas isso não estava na lei? Estava. Então, por que os adventistas não cumprem? Não cumprem porque isso já foi cumprido em Cristo. Então, excetua aqui? Não. Então, no mesmo caso, todos os que encaram Jesus como predito e prefigurado em tipos, profecias da lei e dos profetas, eles estão dentro daquilo que o apóstolo Paulo disse, não só quem guarda o sábado. Bom, dessa forma eu fiz aqui uma avaliação sobre o vídeo do Eleazar. Faltou, obviamente, muita coisa da parte dele tratar, né? Como eu mencionei aí, ele não trata de assuntos essenciais, à exceção de um ou outro ponto, mas no geral ele não respondeu, né? Então, Eleazar fala sério. A Igreja Adventista é uma seita. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine em Cristo Jesus.